Tanto Tassiano, né, cara? Um cara inteligente, assim, eu gosto do jeito dele. Ele joga em mais de uma posição, né? No Grêmio ele já fazia isso, no Bahia também. Ele se adapta bem ali do meio de campo pra frente, ele se adapta bem. O Rafael acabou sendo protagonista nessa reta final. O Guilherme, eu acho que pode jogar mais. O Guilherme foi muito importante na temporada passada. Esse ano, eu não sei se ele está sentindo a ausência do Neymar, porque quando a gente fala do Neymar, não é só essa questão técnica. Eu acho que dentro de campo, quem joga com ele deve se motivar um pouquinho mais e participar um pouquinho mais do jogo. Eu acho que o Guilherme está um pouco abaixo do que ele apresentou, mas o volume de jogo que o Santos criou no segundo tempo, eu acho que foi muito mais por culpa do São Paulo, por ter recuado as suas linhas de marcação, principalmente a do meio de campo, e aí o Santos ganha corpo e joga melhor no segundo tempo. Eu acho que a situação do Zubeldia não é fácil com tantas ausências que ele vem tendo. Essa é a grande verdade. O Calleri foi a última agora, né? O André é um jogador que eu acho que já vinha merecendo a oportunidade de ser o titular naquela função ali. Ele gera muito mais jogo coletivo do que o próprio Calleri, ao meu ver. E isso não é sobre o Calleri, não. É sobre o momento realmente do André. Mas dentro do que o Zubeldia, sem o Lucas, sem o Oscar, que são jogadores que podem tirar alguma coisa da caixinha, que são jogadores diferentes. Hoje ele colocou o Ferreira como um ponta-direita, que é um atacante. Ele tem uma passada larga. Esse garoto, se trabalhar muito bem, é um cara que pode dar um retorno muito interessante para o São Paulo. É jovem, jogou a copinha. Hoje o Alves foi o meio-campista inteligente e o passe que ele dá no segundo gol do São Paulo pro André, né? André foi absurdo, assim. O domínio orientado, o Losetti falou sobre isso, né? O domínio orientado dele acelerando e aquela colher ali pro André foi um excelente bonito passe. Isso, né? Muito bonito isso. Bonito, ali, né? lindo. Domínio orientado, bonito. Porque realmente ele já domina olhando pra frente, né? Acho que o Marcos Antônio é um jogador que não é um 8 box-to-box, mas ele vem dando uma dinâmica interessante muito também móvel. Ali no meio de campo. E o Ferreirinha do lado esquerdo. Então, é um ataque móvel, mas é um ataque que compete, né? E acho que esse competir inicial do São Paulo fez o Santos apagar nesse momento do jogo. E esse gol aí, Aline, concordo com você. Aí, o André, ele troca de posição com o Ferreirinha, né? Coisa que dificilmente você tendo o Calleri, isso acontece, né? Ele sai do 9 central, ele vai como ponta e ele toca a bola pro Ferreirinha fazer o gol. O Ferreirinha entra como 9 ali fazendo o gol. Então, assim, você tem muito mais mobilidade com o André no ataque do São Paulo, sem dúvida nenhuma. O problema é que você já perdeu o Calleri, o Lucas e o Oscar não estão jogando, você perdeu os dois volantes, o Luiz Gustavo e o Pablo Maia. É muito problema para o Zubeldia. É muito problema. E ele está conseguindo levar. Mal ou bem, tem 4 pontos na Libertadores, não perdeu no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é difícil, gente. Não é se você vai ganhar de todo mundo e tal. Talvez o resultado que o São Paulo tem a lamentar é o empate com o Sport na primeira rodada no Morumbi. Porque ali, se tu ganha, tu tem 9 pontos, tu tá na parte de cima. Os outros jogos são jogos duros. Você vê no Rio de Janeiro, empatar com o Botafogo, estava ganhando até o final. Então, assim, eu acho que está existindo uma pressão exagerada no Zubeldia. Eu não quero falar em nome de torcida, de nada, porque o torcedor sabe o que o seu time pode oferecer. Mas eu não sei se um outro técnico assumindo o São Paulo agora faria mais do que o Zubeldia está fazendo, cara. Com esses problemas todos que a gente está falando. São 5 caras com potencial de titular, cara. Exato. Luiz Gustavo, Pablo Maia, Oscar, Lucas e Calleri, cara. Aí você não tem esses caras, cara. E Calleri, assim... Esquece, né? Esse ano não mais. Esse ano já foi. Infelizmente. Esse ano já foi. O cara mesmo numa fase não tão boa, mas é o capitão do time, é uma referência. Só pra dizer que não, claro. E o Ferreirinha chegou a 5 gols nos últimos 4 jogos. Confere, produção? Confere, produção. Pode conferir. 5 gols nos últimos 4, qual a explicação? Tá no melhor momento dele. Eu acho que é como é que é o nome do rosto lá que faz lá no rosto? Lá ele fez harmonização facial. Ele fez a harmonização facial. O cérebro dele. A autoestima, também. Né, irmão? A autoestima dele ficou grande. Então né? o Pedro Raul também. Mas a sequência também, né, Denilson? O Pedro Raul fez no Corinthians, mas não deu certo. Agora ele fez de novo. Com delay. Agora ele fez de novo no Ceará. Ele tá tendo sequência de jogo. O Paulo Nunes fala que toda vez que ele fazia gol, ele ficava mais bonito. O Paulo Nunes falava, toda vez que eu fazia gol, eu ia pra rua, tava mais bonito. A gente tem, vamos falar da mesa tática. O Felipe Melo analisou uma jogada da mesa tática, mas antes da mesa tática a gente vai rodar a vinheta. Que isso, cara. Parabéns. Que momento. Que momento. É que vocês não viram o olhar desse, não. Roda a vinheta, meteu um olharzinho lá. Que momento, hein, Felipe Melo? Lili, que isso, velho. Aí fechou o olhinho e tudo. Hein? O pai tá sem voz. Que delícia, pai. Amanhã tem tardezinha de novo, eu vou de novo. Nossa. O São Paulo agora, falando da mesa tática, normalmente, a gente sempre separa
um lance específico do jogo. Obviamente são vários recortes, várias movimentações durante um jogo e a gente não consegue destrinchar aqui todas as jogadas criadas dentro de uma partida de futebol. São Paulo entrou com essa escalação e na jogada do primeiro gol, eu separei os jogadores que participaram da jogada do primeiro gol com o Ferreirinha. O Felipe Melo ele citou ali a movimentação do André, porque ele faz essa movimentação aqui. Por quê? Porque há uma pressão nesse setor do campo aqui. Depois a gente vai mostrar nesse telão pequenininho que a gente tem aqui no fechamento. A gente vai mostrar a jogada desde a origem. Teve uma pressão do Matheus Alves aqui no João Schmidt. Essa bola ela acaba sobrando no pé do Marcos Antônio. Depois eu vou fazer um comentário em relação ao Marcos Antônio, que eu acho que é interessante. E rapidamente, Rizek, ele acha o Ferreirinha aqui, ó. E aqui chama a atenção. Por quê? Porque o Ferreirinha, ele tinha todo esse espaço aqui, ó. Todo esse espaço aqui, vai ficar mais claro na hora que a gente mostrar a imagem. O que ele faz? Ele faz esse movimento com a bola, acha o André, que nesse momento ele já está aberto, e aí o André inteligentemente faz esse cruzamento, né, pro Ferreirinha, aqui dentro da área, e o Ferreirinha acompanha a jogada no 1-2 e faz o gol. A gente vai mostrar agora, daqui a pouquinho, no telão toda a jogada. Por que eu tô falando isso? Pode voltar para nós aqui na imagem do Denilson Show. Que momento, pai. Tô adorando isso. Que gostosinho. Estamos criando um monstro, hein? Estamos criando um monstro. Porque tá demais. O que eu acho interessante na mesa tática, quando a gente separa, e volto a falar aqui do Carille, que há umas 2 rodadas, ele citou do futebol é um jogo de erros, né? Então você tem que tentar diminuir essa questão dos erros. O jogo do Santos, nesse primeiro gol do Rafinha, se a gente puder colocar o lance do primeiro gol no telão, para eu mostrar para vocês, o que acontece? Vocês conseguem colocar no telão para mim aqui? Já tá. O que acontece aqui, ó? O João Schmidt, ele... solta para mim, ó. O João Schmidt, ele é pressionado pelo Matheus. Solta o lance, por favor. Ele é pressionado aqui, ó, e ele acaba tentando isolar a bola, e ele não consegue isolar a bola da forma que ele quer. Olha o Marcos, olha o campo que tem o Ferreirinha. Olha o espaço que tem o Ferreirinha para pensar na jogada. Felipe Melo citou da movimentação do André, e aí aqui ele é inteligente, porque ele abre para receber a bola na frente, para dar a opção do Ferreirinha receber. Pode soltar para mim, por favor. Pro Ferreirinha pensar, eu continuo partindo para cima. Olha o movimento do Ferreirinha, ó. Ele toca no André, recebe dentro da área. Volta para mim o lance, por favor, que eu vou mostrar para vocês o desespero, Felipe, Eric, Aline, o desespero na origem da jogada. Depois que o João Schmidt ele isola a bola, reparem na movimentação do João Schmidt tentando corrigir o erro dele aqui, ó, por causa de uma pressão do Matheus Alves, que foi o craque do jogo. Olha a movimentação do João Schmidt agora, ó. Deixa continuar. Olha de onde o João Schmidt sai aqui, ó. Olha o desespero dele indo atrás do Ferreirinha. Ó. Tá vendo? Que esse é um erro de marcação gigante da equipe do Santos. Quando a gente fala de um jogo de erros, é esse tipo de situação que não pode acontecer, ainda mais num clássico, que você precisa entrar ligado. Mérito do Matheus Alves, que pressiona aqui, que ele não desiste da jogada. O Dani pensou rápido, o Marcos Antônio, hein? Ele pensou rápido. Pensou rápido, hein? Que é esse detalhe que eu quero falar do Marcos Antônio. Obrigado, viu, produção? Que momento, hein? O que eu quero dizer do Marcos Antônio? Eu fiquei sabendo, né? Não sei se é uma informação ou não, mas enfim, lá em São Paulo, o Zubeldia tem uma grande preocupação com a estatura no meio de campo do São Paulo, por causa do jogo da bola parada, de um escanteio, de uma falta lateral. O Marcos Antônio e o Alisson, né? São os dois volantes. O São Paulo tem um meio de... Por que jogava o Luiz Gustavo? Não só pela qualidade técnica, mas também por causa da estatura dele. Então, numa bola parada, é importante você ter jogadores altos. Então, o Zubeldia tem uma preocupação muito grande, inclusive ele tem conversado com a diretoria para ver se consegue contratar jogadores, obviamente com qualidade, para jogar no São Paulo, que tenha boa estatura. Porque se você pegar o Alisson no meio de campo, o Alisson é baixo. O português Cédric, ele é um lateral e ele é baixo. Você tem Arboleda, que não jogou hoje, não estou falando do time que jogou hoje, que jogou o Sabino e o Juan na zaga. Tem boa estatura, mas a preocupação do Zubeldia hoje é aumentar a estatura do São Paulo. Porque eu tenho um meio de campo baixo e um ataque agora com a ausência do Caleri, apesar do André Silva ser um jogador de boa estatura, mas você tem o Lucas Ferreira, você tem o Ferreirinha, você tem Alisson, você tem Marcos, são todos jogadores baixos e isso tem preocupado o Zubeldia. O que eu gosto muito dessa jogada aí também
o final da jogada. O Ferreirinha, ele toca a bola pro André e o ataque dele ao espaço é coisa fantástica. Né? Tem 3 ou 4 jogadores do Santos e a forma que ele ataca o espaço, aí o André, ele cruza e se o Ferreirinha tivesse estático, ele não faria o gol. Olha como é que ele vai tocar a bola, ele vai tocar pro André, o André também, olha a movimentação do André, o Ferreirinha toca a bola e ele ataca o espaço, olha como é que ele ataca o espaço. Ele só fez o gol porque ele atacou esse espaço, se ele não ataca esse espaço, ele não faz o gol. Mas faltou uma atenção absurda do miolo de zaga do Santos. De fato, olha esse espaço ali no meio de campo do Santos. O menino tem que fazer aí no ombro do cara para tentar, olha só o Gil e o Zé Ivaldo. Óbvio, não estou tirando o mérito do gol, né? A jogada do São Paulo foi inteligentíssima. O Ferreirinha também para atacar o espaço. Mas olha o posicionamento dos 2 zagueiros centrais. E o Gil ainda fica na dúvida aqui se vem por dentro ou se vai... Aqui, você só olha a bola, ninguém olha o Ferreirinha chegando. Então tinha que ter mais o Zé Ivaldo ali, né, Aline? Ele só fica olhando a bola. E no lance do segundo gol também, o Zé Ivaldo acaba falhando também na hora de tentar cortar a bola. Ele vai atrasado. Aí é outro lance, claro. Mas faltou um pouco mais de atenção. Já que você falou dos erros, que você tem que diminuir os erros na partida, faltou defensivamente esse miolo da defesa do Santos ter mais atenção. E sem desmerecer a preocupação do Zubeldia, muito boa essa informação que você traz, mas, cara, esse garoto, desde o ano passado, cara, eu acho que ele tem muito potencial, Marcos Antônio, cara. Ou só eu que acho? Cara? Não, muito. Ele eu falei isso em vários programas, eu falei isso. Ele é muito bom jogador, um jogador móvel, de outra mobilidade. Esse foi um jogador que o São Paulo brigou com o Flamengo para contratar. Versátil também, joga em várias posições. Muito bom. O jogador não foi o nome que o Zubeldia pediu. Não foi, a diretoria que trouxe. Foi uma situação da diretoria. Foi uma ação da diretoria, porque era também uma questão de você se fortalecer no mercado como clube. Exato. Estamos disputando com um clube rico e estamos trazendo para cá um jogador que o clube rico queria. Também isso foi uma ação importante do São Paulo no mercado, que manda um recado para a concorrência. Tá vindo um cara que a gente ganhou do Flamengo na disputa pelo jogador, entendeu? E novo, 24 anos. Um jogador importante, um jogador que estava no Shakhtar, um jogador de seleção de base, várias seleções de base. E essa é a oportunidade, Rizek, que o Zubeldia tem dado para os jogadores mais jovens. A gente falou aqui do Matheus Alves, por exemplo, que ele acabou sendo o craque do jogo, dando assistência, enfim, participando bem do jogo. Isso é um mérito do Zubeldia, né? Porque o Eric fala, poxa, e eu concordo com ele quando ele fala, será que o treinador que chegar agora, se caso o Zubeldia for mandado embora, será que o cara vai conseguir fazer isso? Porque se tem um fator que é importante quando você está há muito tempo num clube, é você conhecer a base. É você dar a oportunidade, que é o que o Zubeldia está fazendo. Se analisar os jogos do São Paulo até esse momento, né? Foram quatro empates e agora essa vitória, que coloca o São Paulo numa situação um pouquinho mais confortável na classificação. O São Paulo ele não joga mal. Ele só não consegue ter uma regularidade durante os jogos. São Paulo começou o campeonato empatando com o Sport no Morumbi, mal. O Caleri perdeu um pênalti aquele dia, mas jogou mal o São Paulo. Empatou com o Galo, jogando bem quando estava 11 contra 11. Jogando bem. Empatou com o Botafogo jogando bem. E empatou com o Cruzeiro em casa jogando mal. Até a vitória de hoje. Esse é o campeonato do São Paulo. Olha os adversários que o São Paulo enfrentou, cara. Jogo duro, jogo grande. Mas a real pegado, não é nem o São Paulo. Agora é tudo mais equilibrado. É briga de cachorro grande mesmo. Você ir a Minas e empatar com o Atlético, cara, é resultado... bom até, assim, alguém vai reclamar de empatar com o Atlético em BH? Foram os empates em casa com o Sport, principalmente na estreia, que teve um pênalti a favor, e algumas leituras de jogo também, o torcedor está se incomodando com isso. E pegou o empate com a Aliança também, que por outra competição, mas vai no pacote. Em casa, bem lembrado. Jogos como esse aí, por exemplo, o Palmeiras não perde. E para você ser campeão brasileiro, você não pode deixar ponto para fora. Mas tudo bem, mas tem uma diferença de elenco também, né? Não, tem diferença de elenco, mas os clubes são gigantes, assim, os dois clubes, eles entram pensando em ganhar o Campeonato Brasileiro. Então, se você perde, você deixa ponto, os caras, de fato, geram uma pressão externa. Porque o torcedor, principalmente, torcedor de São Paulo, torcedor de Palmeiras, né, torcedor de Corinthians, os caras, eles fazem pressão. Então, assim, você vê o rival vencer jogos fora de casa e o seu time não consegue vencer, pode até estar jogando bem, mas traz uma pressão externa. Por isso que existe essa cobrança. Concordo. E aí, muitas vezes, o São Paulo é cobrado como se ele tivesse o elenco do Palmeiras. Exatamente. É isso que eu estou dizendo. Exatamente. Exatamente o que eu estou dizendo. Eu acho que o ideal é você olhar jogo a jogo. É por isso que eu citei. Hoje, do meio para frente, está todo modificado do que é o time ideal do São Paulo. O meio para frente é todo diferente. Não por acaso, o Zubeldia sempre disse que o objetivo, o sonho dele é a Libertadores. Talvez porque ele saiba que nos pontos corridos ele não tem elenco para competir. Mas no mata-mata ele consegue ter um time forte.
Dá para ter um time forte, tanto que o São Paulo competiu no mata-mata no passado. Agora, ó... Ficou um pênalti de eliminar o Botafogo. Exato. Que foi o campeão, Exatamente. Vamos trazer o PC Oliveira aqui, cara, começar a falar de arbitragem. Esse jogo tem questão de arbitragem. O jogo quer descansar, não né, pai? Não só esse. Vamos trazer o PC aqui pro estúdio. Passada jogador, deixa eu ver a passada do jogador. Chega aí, PC. Deixa eu ver a passadinha do meu atleta. Como é que tá a passadinha dele hoje, Denilson? A passadinha do meu atleta. E aí, PC? E aí, PC? Tudo bem? Segunda rodada. Tranquilo? Tudo bom, PC? Muito lance polêmico, Zorão? Tá tranquilo? Bom, nossa equipe sempre acompanha todos os jogos, né? Primeiro, boa noite para você, Denilson, Rizek, Eric, Aline, Felipe, todo mundo que está em casa aqui acompanhando o fechamento. A nossa equipe sempre muito atenta durante os jogos, né? Separa alguns lances didáticos para a gente comentar. Mas eu acho que o que é importante a gente debater aqui, Rizek, Denilson, amigos, é uma mudança que a gente está sempre atualizando, né? As instruções, né? Uma mudança que tem em relação ao trabalho do VAR, e que tem surgido muitas vezes a expectativa durante o jogo de uma possível mudança de decisão de campo de jogo, mas não necessariamente quando o VAR chamar para a revisão vai ter a mudança. Ele está chamando porque ele entendeu que houve um erro. Normalmente a chamada é para que o árbitro de campo decida, e essa é uma nova instrução, que eles passaram essa semana treinando no Rio de Janeiro, estão tentando implementar isso com o campeonato em andamento, tem causado algumas divergências, e ontem do jogo do Inter, acho que foi a principal delas, o Wagner Hilley teve uma interpretação de falta na ação do Aguirre, mas não foi incisivo ali na comunicação com o Braulio, que acabou mantendo a decisão de campo de forma equivocada, mas nós veremos durante esse campeonato muitas chamadas ao monitor para que o árbitro analise alguma coisa que tenha passado despercebido no campo de jogo. Eu, particularmente, acho ruim, porque isso quebra a dinâmica do jogo. Uma das preocupações que o IFAB tinha quando implantou o VAR era a preocupação era que se o VAR quebraria a dinâmica do jogo, parando muitas vezes para revisões que não eram consideradas como um erro claro. A comissão pensa diferente, está orientando de maneira diferente, e nesse campeonato acho que é até uma mudança de cultura, porque normalmente quando o árbitro é chamado, ele já vai sugestionado a uma mudança de decisão, porque a ideia do VAR é chamar para corrigir um erro grave, e a possibilidade de mudança é muito grande. Mas nesse campeonato a gente vai ver muitas decisões assim, que o árbitro vai lá apenas para avaliar alguma situação que ele não tenha percebido no campo de jogo, e para isso eu acho que o VAR ele tem que ter a capacidade de identificar o que é um erro claro para poder fazer a chamada. Mas você me diz uma coisa, estou enganado ou teve um erro claro hoje para o qual o VAR não chamou? Na minha avaliação, teve sim um erro claro, que é o pedido de pênalti do São Paulo. A gente tem a imagem, né? A gente vai rodar no momento que o Matheus Alves ele tem a bola dominada, tem a saída do Gabriel Brazão. Em campo, o Hilton cita que o toque é na bola, mas repare no detalhe, que é o detalhe que o VAR tem, que o árbitro não tem no campo de jogo, que o impacto é claramente primeiro no joelho do atacante do São Paulo, olha só. Depois, só depois ele trava a bola. Se a gente puder parar até um pouquinho antes, na hora do primeiro impacto, porque o Gabriel, olha só como ele levanta a bola, e repare um pouquinho antes como ele já trava, pega primeiro o joelho, claramente, do Matheus Alves, e só depois, na sequência, é que ele trava a bola. Isso, para mim, a maneira como ele sai com o pé levantado acima da bola, é sim, de maneira causando risco para o adversário. Para mim, o pênalti foi muito claro e deveria ter sido. Alguém aqui discorda? Fala, nação tricolor, seja bem-vindo aí ao canal, né? Se você ainda não é inscrito, já se inscreva e ative o sininho das notificações para ficar sempre antenado do que acontece no maior do Brasil. Rapaziada, acabamos de ver aí a análise do PC, né? Onde ele disse que foi pênalti em cima do Matheus Alves, né? Pra mim esse lance foi bem fácil, né? Eu acho que até uma criança ali de 5 anos consegue ver, né? Que foi pênalti ali. O Wilson, apesar de não ter marcado o pênalti para o São Paulo, acho que ele não foi o maior culpado, né? Ali em campo é difícil você ver certinho, né? Talvez ele tenha visto só pegar a bola, né? Mas a maior culpa pra mim é do VAR. O VAR tem trocentas câmeras ali, não é possível que os caras errem, né? Não chamem ali pra esse lance. Então pra mim o maior erro é do VAR, né? Mas a gente tá ligado, né? Que sempre quando é a favor do São Paulo, né? O VAR se faz de cego, né? Agora se fosse um lance contra o São Paulo, certeza que seria pênalti. Rapaziada, chegou o fim aí a parceria, né, entre São Paulo e Viva a Sorte, né?
O São Paulo anunciou hoje, né, o fim dessa parceria com a Viva Sorte. O contrato entre São Paulo e a Viva Sorte ia até o ano que vem, né? E o São Paulo previa arrecadar aí 45 milhões de reais com pagamentos parcelados ao longo de 2 anos. Desse valor, o São Paulo já tinha recebido 7,8 milhões de reais. A expectativa era de arrecadar mais 18,6 milhões por ano. Essa rescisão antecipada pode causar prejuízo ao planejamento financeiro do São Paulo nessa temporada. A diretoria não descarta levar o caso à justiça para buscar uma compensação financeira, rapaziada.